Marcos capítulo 3. Jesus cura as deformidades. Também encontrar em Mateus capítulo 12, do versículo 9 ao 14, e em Lucas capítulo 6, do versículo 6 ao 11. Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e encontrou ali um homem que tinha atrofiada uma das mãos. Alguns dos fariseus estavam procurando uma razão para acusar Jesus. Por isso, o observavam com toda atenção, a fim de constatar se ele iria curá-lo em pleno sábado. Então convidou Jesus ao homem da mão atrofiada: levanta-te e vem aqui para o meio. Em seguida, Jesus indaga deles: o que nos é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar vidas ou matar as pessoas? No entanto, eles ficaram calados. Nota de rodapé 1. O argumento de Jesus é claro. Ser capaz de fazer o bem e preferir fazer o mal é pecado. Em aramaico, o sentido geral da palavra pecar é errar, pois há pouca diferença entre fazer o mal e deixar de fazer o bem. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Os mestres judaicos pregavam que o sábado era um dia dedicado ao descanso, amor e misericórdia. Por isso, o socorro a quem estivesse em perigo era permitido. Entretanto, Jesus os confrontava com suas próprias e cruéis intenções, uma vez que estavam usando o sábado para tramar o seu assassinato. Indignado, olhou para os que estavam ao seu redor e, profundamente entristecido com a dureza do coração deles, ordenou ao homem: estende a tua mão. Ele a estendeu, e eis que sua mão fora restaurada. Diante disso, retiraram-se os fariseus e iniciaram, em acordo com os herodianos, uma conspiração contra Jesus e tramavam um meio de condená-lo à morte. Nota de rodapé 2. A partir desta controvérsia, os mestres e as autoridades eclesiásticas judaicas foram tomados por terrível ódio contra Jesus, a ponto de se juntarem com os herodianos, um partido político nacionalista muito influente que apoiava Herodes e sua dinastia, contra Roma. Mateus capítulo 22, versículo 16. Os fariseus, que significa os separados, formavam um partido do povo, com pessoas de classe baixa, e se opunham aos herodianos e aos saduceus, ricos e aristocratas. Capítulo 12, do versículo 18 ao 23. Entretanto, para matar Jesus, todo acordo, todo conchavo foi aceito entre eles. Jesus cura multidões na praia. Jesus retirou-se com seus discípulos e foi na direção do mar, e uma numerosa multidão vinda da Galiléia o seguia. E assim que ouviram a respeito de tudo o que ele estava realizando, grande quantidade de pessoas provenientes da Judéia, de Jerusalém e da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e das cercanias da cidade de Tiro e Sidom, veio ter com Jesus. Nota de rodapé 3. A popularidade de Jesus crescia assustadoramente. Essa rápida lista de Marcos mostra que as multidões vinham não apenas das áreas adjacentes a Cafarnaum, mas também de longas distâncias. As regiões mencionadas incluem praticamente a totalidade das principais regiões de Israel e países vizinhos. Idumeia, forma grega da palavra hebraica Edom, a que se refere a uma grande área da Palestina Ocidental ao sul da Judéia, e não ao antigo território edomita de Edom. Então, por causa das multidões, ele pede aos discípulos que passem a manter um pequeno barco à sua disposição para
evitar que a massa de pessoas o apertasse, tirando-lhe os movimentos. Pois ele havia curado grande multidão, de modo que todos os que padeciam de alguma enfermidade se acotovelavam na tentativa de vê-lo e tocá-lo. E acontecia que todas as vezes que as pessoas com espíritos imundos ouviam, atiravam-se aos seus pés e berravam: Tu és o Filho de Deus. Todavia, Jesus repreendia tais espíritos severamente, ordenando que não revelassem quem era ele. Jesus convoca os 12. Mateus capítulo 10, do versículo 1 ao 4, Lucas capítulo 6, do versículo 12 ao 16. Jesus subiu ao monte e convocou para si aqueles a quem ele queria, e eles foram para junto dele. E escolheu 12, qualificando-os como apóstolos, para que convivessem com ele e os pudesse enviar a proclamar. E tivessem autoridade para expulsar demônios. Nota de rodapé 4. O próprio Jesus discipulou os 12. O próprio Jesus discipulou os 12 por meio do ensino constante e de estreita convivência. Por isso foram designados apóstolos, em grego, apóstele, forma verbal de apóstolo, ou seja, comissionado, designado para uma missão. Além dos discípulos, esse termo se aplica à pessoa de Jesus, Hebreus 3:1, a Barnabé, Atos 14:14, a Paulo e a Matias, Atos capítulo 1, versículo 16 ao 26, a Tiago, irmão do Senhor, Gálatas 1:19, e a alguns dos outros discípulos, Romanos 16:7. No Novo Testamento, essa palavra é usada muitas vezes com um sentido mais genérico, João 13:16, sendo traduzida por mensageiro. O apostolado foi o dom principal concedido pelo Espírito Santo para estabelecer a Igreja de Cristo. Era necessário que o apóstolo fosse testemunha ocular da ressurreição ou comissionado por Jesus. 1 Coríntios 1:1. Nem as escrituras do Antigo e Novo Testamento, nem a tradição da Igreja, desde os primórdios, apoiam a hierarquia eclesiástica com a instituição de um Papa soberano e infalível no comando de apóstolos, bispos e ministros paroquianos. Ele constituiu, pois, os 12, Simão, a quem atribuiu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, as quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. E depois André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. O pecado sem perdão, Mateus capítulo 12, também encontrar em Mateus capítulo 12, do versículo 22 ao 32, e também em Lucas 11, do versículo 14 ao 23. Foi então Jesus para casa, e uma vez mais grande multidão se apinhou, de tal maneira que ele e os discípulos não conseguiam nem ao menos comer pão. Quando os familiares de Jesus tomaram conhecimento do que estava acontecendo, partiram para forçá-lo a voltar, pois comentavam: ele perdeu o juízo. Nota de rodapé 5. Um grupo de parentes e amigos de Jesus parte de Nazaré, terra natal de Jesus e sua parentela, e viaja cerca de 48 quilômetros para tentar levá-lo à força de volta para casa de seus pais e irmãos. José já havia morrido nessa época, pois se preocupavam muito com a maneira como ele se entregava ao ministério de servir às multidões. Mateus capítulo 1, versículo 25. Mateus capítulo 12, do versículo 46 ao 50. Lucas capítulo 2, versículo 7. Lucas capítulo 8, versículo 19. Em hebraico, a maneira como Jesus responde não é agressiva, mas enaltece os laços espirituais que devem unir a família de Deus para que sejam ainda mais seguros, leais e duradouros.
pois devem ter o princípio a obediência à palavra. Esse foi o conceito base que originou a igreja. Mas os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém exclamavam: ele está possuído por Beelzebu, e mais, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Foi então que Jesus o chamou mais para perto e lhes admoestou por parábolas: como é possível Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa se dividir contra si mesma, igualmente não conseguirá manter-se firme. Portanto, se Satanás se atira contra si próprio e se divide, não poderá subsistir, mas se destruirá. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e furtar dali os seus bens, sem que primeiro o amarrem. Só depois conseguirá saquear a casa dele. Com toda certeza eu vos asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Todavia, quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais receberá perdão. Pelo contrário, é culpado de pecado eterno. Jesus explicou isso porque eles estavam exclamando: ele está possesso de um espírito imundo. Nota de rodapé 6. Beelzebu é uma antiga expressão hebraica. Baal-Zebud significa Senhor das Moscas. 2 Reis, capítulo 1, versículo 2, versículo 16, ligada ao líder máximo dos demônios. A declaração de Jesus sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo é das mais solenes. Entretanto, o pecado imperdoável não é um pensamento, ato ou palavra isolada, mas sim a persistente atitude de arrogância. Oposição intencional e rejeição explícita a Jesus Cristo e sua palavra. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Essa é a maneira de ser de todos aqueles que amam mais as trevas do que a luz. João 3,19. Jesus não declarou que os mestres e líderes religiosos haviam efetivamente cometido esse pecado, mas que estavam em iminente perigo. Jesus, sua mãe e seus irmãos. Também encontrar em Mateus capítulo 12, do versículo 46 ao 50, e Lucas capítulo 8, do versículo 19 ao 21. Foi quando chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e ficando do lado de fora mandaram alguém chamá-lo. E havia grande número de pessoas sentadas em torno dele, e lhe avisaram: olha, tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e buscam por ti. Então, ele lhes respondeu com a questão: quem é minha mãe ou meus irmãos? E repassando com o olhar a todos que estavam sentados ao seu redor, declarou: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois qualquer pessoa que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Nota de rodapé 7. Os parentes de Jesus ainda não acreditavam na sua pessoa como Filho de Deus e Senhor dos Senhores. João 7,5. Não há razão para concluir que os irmãos e irmãs de Jesus pudessem ser primos, filhos de José, antes de seu casamento. Antes, eles eram de seu casamento com Maria. Assim, como não há base bíblica e histórica para se aceitar a doutrina da virgindade perpétua de Maria, mãe de Jesus, dogma católico instituído pelo Papa Pio IX em 1854.